Boa noite, iniciando uma aula aí para o quarto B3, turma A, GTD. Nós estamos analisando o sistema por unidade e estamos conversando a respeito. Então, boa noite, Professor. Alexandre, Bruno, Daniel, João, Misael, Paulo, Rafael. Boa noite. Boa noite, professor. Legal. Professor, eu ia fazer uma pergunta em cima da gente estava conversando aí antes de você começar a aula. Sim. Do lance de ser de alta tensão ou não. Eu ia te fazer uma pergunta. Vai te atrapalhar a aula? Posso fazer essa pergunta? Não. Nós estamos aqui para tentar resolver a situação. Então, veja bem. Por exemplo, eu vou usar o exemplo aqui da minha rua. Aqui na minha rua tem um transformador. Esse transformador deve ter, vamos dizer, 20, 30 casas penduradas nesse transformador. Sim. A maioria das casas esse transformador ele tem um primário entrando 3.8 da rua, né, 17, não sei se é 17 ou 13 que está entrando da linha, e está saindo no secundário 220, né? Então, assim, se essas 30, 40... Vamos definir 30 casas. Se tem 30 casas penduradas, todos são consumidores tipo B, onde não é levado em consideração o fator de potência, impedância, pelo menos na conta não está nada discriminado. Como é que vai funcionar na prática fazer o PU se todas essas unidades são residências e é desconhecido a impedância, o fator de potência e uma baixa tensão? Não. No caso aí, você está levando para uma outra situação. Nós estamos analisando a rede elétrica. Isso aqui, ele é feito para me analisar uma rede de fornecimento de energia. Aí tu fala, eu tenho uma empresa que está recebendo energia da concessionária. Automaticamente essa empresa que eu estou trabalhando, ela está recebendo 88 kV. Então, isso aqui, geralmente, você analisa, é que nem você falou, para média, para alta tensão. A baixa tensão, eu uso a parte industrial. Entendi. O sistema industrial. Não tenho a plena necessidade. Então, quer dizer, eu quero traduzir aquele circuito de fornecimento de energia em um circuito elétrico. Eu quero analisar isso. Eu não estou analisando cargas de baixa tensão, me interessa o sistema de alta. Então, mas professor, o senhor falou que é uma rede elétrica, mas esse transformador que está fornecendo 40 unidades, ele não faz parte dessa rede elétrica também? Ele também não deverá ser analisado? Sim, só que daí tu vai analisar o quê? O fornecimento da sua concessão. Porque está saindo de uma subestação, a energia a ser entregue na tua região. Então, se está saindo de uma subestação a energia a ser entregue na sua região, vai ter quantos transformadores interligados no sistema elétrico? Eu quero analisar aquele sistema elétrico. Então, eu tenho uma subestação tipo lá no Jabaquara, que está fornecendo energia para tantos transformadores na minha rede elétrica pelos bairros, que ele vai vir uma linha de 13.8 kV, que é a distribuição primária, e eu simplesmente estou fornecendo energia para vários transformadores. Então, eu vou analisar aquele percurso que os meus transformadores estão interligados. Eu vou traduzir num circuito elétrico. Você conseguiu entender o que eu falei ou não? Professor, não. Repete, por gentileza. Vamos dizer o seguinte. Vou pegar aqui parte do desenho para tu entender o que eu estou falando. Eu tenho aqui um fornecimento da minha linha de transmissão. Então, eu vou pegar isso aqui, vou falar assim, olha, eu tenho um fornecimento na Baixada Santista que está recebendo lá de Itaipu, está recebendo da usina Reborn, trazendo energia para Santos. Chegou isso aqui, ele me entregou a energia na Baixada Santista. Quando me entregou a energia na Baixada Santista, o que vai acontecer com a energia que está vindo lá de uma linha de subtransmissão? Ele simplesmente, essa linha de subtransmissão, vai estar alimentando vários transformadores, que eu tenho uma subestação na cidade que vai estar alimentando vários transformadores
E esses vários transformadores que vai fazer o fornecimento de energia para a minha rede elétrica da minha cidade. Então, quer dizer, eu recebi energia lá da minha concessionária, da minha transmissão, eu tenho várias fornecedoras. A partir daí, o que acontece? Eu não vou trabalhar com a linha de transmissão em si, eu estou trabalhando com a chamada distribuição primária. Então, a minha cidade professor, está sendo fornecida. Eu acho que eu entendi. A minha cidade está tendo vários fornecimentos de distribuição primária. Aí tu fala, eu vou analisar um trecho da minha linha, eu posso analisar apenas um trecho. Como eu posso também estar analisando todas interligações no sistema, porque eu tenho um painel central lá que vai estar captando essa situação e eu vou traduzir isso aqui em várias distribuição primária. Então está me interessando não a parte que você vai falar assim, daqui nós vamos colocar no poste, eu vou ter vários transformadores dessa distribuição primária aqui, vários transformadores interligados nessa rede aqui, que eu vou estar fornecendo para vários transformadores também a minha distribuição secundária. Então, ó, você está enxergando isso aqui como um circuito unifilar. Só que, na verdade, esses vários transformadores que estão aqui, você, na verdade, então, você está tendo vários transformadores no poste aqui, te fornecendo energia para tantas residências. Então, aqui, ó, o que me interessa analisar é parcialmente o fornecimento de energia da minha rede elétrica. Você entendeu o que eu estou falando? A ideia? Eu não vou Professor, analisar... entendi. Então, a análise e os cálculos, eles valem até o primário do transformador. Do secundário é outra coisa, é isso? É outra coisa. Entendi. Eu vou estar analisando. Só que eu tenho que enxergar isto aqui, que você imagina, você pegar um ramal, que são vários transformadores, e você vai ter várias proteções ao longo da sua rede elétrica. Professor, Quer dizer, então, deixa eu fazer só mais uma pergunta. Eu entendi. Toda análise, todo esse sistema vale até o primário. Até o primário é tudo que a gente viu. Sim. Do secundário já é todo esquema. Mas as impedâncias, as quedas, tudo que acontece no secundário, ele não transpassa para o primário ou ele não? Ele fica no secundário? Ele não vai transpassar pelo primário pelo seguinte, o transformador que está te segurando a tua rede secundária, ele está limitado com uma potência de curto-circuito, que pode haver um curto-circuito numa residência, o transformador não vai nem sentir aquele curto-circuito que teve na residência. Ele está preparado para a demanda. Entendi. Por isso que quando você faz um projeto de instalação elétrica na área comercial, você tem que informar a concessionária, vai ter máquina de solda, vai ter aparelho de raio-x, porque ele vai te oferecer uma linha que, se você ligar uma máquina de solda, para o transformador dele aquilo não é nada. Queima a tua máquina de solda, mas não vai queimar o transformador dele. Então, a potência de curto-circuito no fornecimento de energia para tantas residências, ela é muito mais superior do que as próprias residências. Você entendeu? Agora eu entendi. Obrigado, professor. Agora caiu a ficha. Então, eu não estou precisando analisar a minha rede de distribuição secundária aqui, ó. Eu não tenho que me preocupar com a rede de distribuição aqui secundária. Porque o meu transformador está preparado, eventualmente, para uma potência de curto-circuito. Ele está preparado para uma potência de curto-circuito muito mais superior do que a rede secundária iria me provocar algum pane. Então, não tenho que me preocupar desse lado. Entendi. Então, agora...
Sim, fala. Só mais uma pergunta para continuar a linha de raciocínio e daí eu vou dizer que eu realmente entendi que está tudo perfeito. A única coisa que vai influenciar, que vai transpassar do secundário para o primeiro são as harmônicas? As harmônicas passam, só que hoje em dia elas ainda não são preocupantes entre parentes, tá? Por quê? No futuro, a concessionária já tem uma previsão que vai ter que colocar filtro de harmônicas para as residências ou no transformador, porque está surgindo a eletrônica agora. Agora, quando você fala surgindo a eletrônica, essa história de harmônico que você está falando, eu me formei no século passado, no século XX. Na universidade, eu não conversei nenhum tema a respeito de harmônico. Então, até os anos 2000, 2005, não existia preocupação com esses harmônicos. Os efeitos harmônicos que acontecia, nós considerávamos que era o mal necessário da rede, porque o motor ele oferece harmônico, mas você quer ligar o seu motor. Só que essa história de harmônico surgiu, então, no século XXI, porque a demanda de eletrônico, de transistorizado, aumentou muito. Então começou uma nova preocupação com esses harmônicos. Todo mundo quer colocar lâmpada de LED, todo mundo quer colocar computador. Começou você ter um efeito dos semicondutores na situação de carga. Mas essa história, nós estamos no ano 20 do século XXI. Agora, esse abacaxi vai ser discutido, nós já estamos discutindo ele, iniciando a falar de harmônico, porque aconteceu nessa transição de século aí, inclusive eu tive um aluno que montou a instalação elétrica lá do shopping da Praia Grande. No dia da inauguração, simplesmente foi um tal de disjuntor de desarmar, porque as lojas entraram em operação e os disjuntores começavam a desarmar. Aí os rapazes iam lá com alicate, medir a corrente, eles mesmos eram meu aluno, falaram, pô, professor, nós medimos a corrente, tá tudo sob controle, não tinha por que desarmar. Aí eu falei assim, cara, vocês estão esquecendo que quando entrou as lojas, entrou os componentes eletrônicos, muita gente colocou as lâmpadas eletrônicas, reatores eletrônicos, uma série de eletrônicos. Surgiu o harmônico inesperado quando eles inauguraram o shopping da Praia Grande. E ninguém contava com isso. Isso aconteceu quando? No século XXI. Eu estava dando aula. Isso aí foi lá por volta de 2000. Ano 2000, professor. Foi em 2000. Então, isso aí aconteceu lá pelos anos 2000, só que ninguém estava preparado para essa situação. Então, nós estamos 20 anos iniciando com essa ideia. Eu mesmo não estudei o harmônico, mas só que eu tive de fazer cursos à parte para entender esse brinquedo de harmônico. Harmônico de terceira ordem, quinta ordem, sétima ordem. Eu consegui entender o que se falava. Então, quer dizer, eu sou de uma geração que eu não tive essa problemática. Agora, para o futuro, devido às residências, está aumentando essas cargas de eletrônico, cara, aí vai ser um problema para vocês a descascar abacaxi. Eu já estou me aposentado, já estou aposentado. Professor, mas eu vou falar um negócio para o senhor. No curso, foi falado assim, bem por cima, bem de leve em efeito harmônico, em frequência harmônica. A gente não estudou isso a fundo também não, meu. Mas, Adam, eu tenho até condições de dar essas aulas de harmônico, porque eu tive de fazer curso de especialização para poder entender esse harmônico. Só que acontece o seguinte, o professorado do Brasil, ele se formou no século XX. Aí esse mesmo professorado, que não é só Aristóteles. Então, o que acontece? A gama de professores que estão dando aula não tiveram aula de harmônico. E muitas vezes o professor, ele estacionou dentro da área e esqueceu de fazer, tem que fazer uma especialização, buscar o assunto para estar discutindo esse assunto. Então, o que acontece?
A galera que está dando aula, que nós estamos falando de harmônico de 20 anos para cá, na entrada do século XXI, o professor ele é do século XX, cara. Tu está querendo cobrar muito. Então, o que acontece? Esse papo de harmônico vai ser considerado mais a sério, não é só Aristóteles, não. Vai ser considerado a sério lá para os anos 2040, porque daí vai vir a nova gama de professores com um novo perfil que vão estar estudando nas universidades. Então, é nisso que a educação ela fica atrasada. Você está estudando instalação elétrica, você estuda a instalação elétrica colocando um interruptor. Só que a instalação elétrica hoje em dia não é colocar um interruptor, é você fazer automatização, ela ser inteligente. O cara entra, liga pelo celular, ele fala, oh, acende a luz, ele dá um toque qualquer ali, já está acontecendo. E já tem muitos prédios que é dessa forma. Só que você está trabalhando numa classe média, baixa, e muitas vezes você não está enxergando isso. Instalação elétrica, hoje em dia, daqui para frente, ela é todinha automatizada. O cara quer levantar uma cortina, abre cortina, fecha cortina, vai ter lá automatização. Isso já está acontecendo no país, mas de maneira, numa camada social mais elevada. Só que a tendência disso aí é que, com o tempo, a camada mais pobre vai se aderir a isso. É uma coisa que ninguém muda a tecnologia. Aí tu fala que nem veio o celular, todo mundo tem hoje em dia. Pô, eu quero um celular de 128 GB de memória, porque o de 16 não dá, o de 8 já não serve mais. Mas até há 10 anos atrás, um de 8 GB te atendia. Só que tu vai comprar um de 8 GB hoje, não te atende, um de 16 não te atende. Então a tendência do mercado, ele é evoluir. E você fala assim, sinto muito em te falar, tu aprendeu uma instalação elétrica que já está sendo uma transição. Agora, quando eu estou dando essas aulas, que eu estou te passando um circuito, e dentro disso aqui, eu estou pensando, não estou te limitando numa situação apenas residencial. Eu já olho isso aqui como um circuito elétrico. Aí tu fala, como é que tu olha isso aqui? Um circuito que nem a gente analisou lá em eletricidade básica. É isso que eu vejo. Eu vou analisar possíveis falhas. E se você vai analisar harmônico, principalmente harmônico, você vai ter que ter esse circuito aqui para saber quem é que está interagindo com seus harmônicos. Não tem como fugir. Compreendeu? Entendi, professor. Agora ficou Ó, bem claro. é que nem eu falei, isso aqui te dei um exemplo, que eu tenho um fornecimento em várias linhas de distribuição primária, depois eu tenho a distribuição secundária. Só que eu não vou, muitas vezes, analisar o sistema inteiro. Eu pego aqui uma parte de um circuito, vou falar, ó, eu vou analisar parcialmente, eu vou analisar esse ramo de fornecimento de energia. Eu pego e analiso esse ramo aqui. Aí tu fala, mas eu posso analisar só um ramo? Posso. Como eu também posso analisar o sistema como um todo. Se houver necessidade do sistema como um todo, eu vou analisar o sistema como um todo. Eu vou ter um novo circuito elétrico. Então, justamente a disciplina, quando eu estou passando para você, é isso. Quando eu comecei a aula que eu falei para você, é simples o exercício, pelo seguinte, ó, eu tenho aqui, o exercício que eu passei para vocês, eu tenho um transformador que está ligado no barramento número 1. Eu tenho um outro transformador ligado no barramento número 1. Então, muitas vezes você fala assim, eu vou traduzir isso aqui de um circuito elétrico. Ah, então quer dizer que você tem o barramento número 1 aqui, o barramento número 1 que eu tenho, deixa eu arrumar aqui. Eu estou tendo o meu barramento número 1. Ai, meu Deus do céu, que porcaria. Não dá.
É complicado aqui no computador, que eu não sou muito dominador dessa técnica, é complicado, viu? Ó, eu estou dizendo que eu tenho aqui meu barramento número 1 aqui. Esse barramento número 1 que eu tenho aqui, o que ele está me alimentando? Ele está me alimentando um transformador TR1 e um TR3. Aí tu fala, eu tenho o barramento número 2 aqui. Então, o barramento número 2, o que ele está alimentando? Ele está alimentando uma linha de transmissão. Ah, então o barramento número 2 aqui, ele não alimentou um transformador, ele alimentou uma linha de transmissão. Então, estou com o meu barramento número 2 aqui. Então, eu vou traduzir isso aqui em um circuito elétrico. Eu estive vendo lá as atividades que vocês fizeram. Foram poucos alunos que chegou, foram poucos alunos, e eu dei tempo para fazer pergunta em sala de aula, e aluno, ninguém fez pergunta para mim em sala de aula. Cheguei ao barramento número 3. Do barramento número 3, eu estou tendo mais um transformador de pendurado na minha linha aqui. Então, ó, eu estou tendo mais um transformador de pendurado na minha linha do barramento número 3. Então, que eu fiquei chateado assim, que vocês não se preocuparam de transformar o teu circuito elétrico num circuito por unidade. Então, ó, eu estou chegando ao meu barramento número 4 aqui. Eu posso até semana que vem tentar fazer resolver esse exercício aí em casa e pegar uma aula e mostrar para você a solução do exercício, tá? Que eu não fico, às vezes, perdendo tempo em fazer o exercício. Ah, então quer dizer que eu cheguei ao barramento número 4? Sim. Só que do barramento número 4, eu estou tendo, na verdade, um motor elétrico. Ah, eu tenho um motor elétrico aqui. Perfeito. Se eu tenho um motor elétrico ali, eu vou ter uma reatância. Eu tenho uma reatância do meu motor elétrico. Ah, então você vai ter a reatância aqui do motor elétrico. Não é a reatância do transformador. É uma reatância do motor. Só que acontece o seguinte. Quando chegou o meu motor ele passa a ser uma fonte de energia. Eu só vou montar o desenho para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, para a gente conversar a um nível só. Então, ó, o meu motor, ele passa a ser uma fonte de energia elétrica, no momento da minha análise em si. Só que acontece o seguinte, no barramento número 3 aqui, ó, número 5, que é esse barramento número 5 que eu tenho aqui, eu tenho o barramento número 5. Esse barramento número 5, o que eu vou ter? Eu tenho um gerador. Ah, então quer dizer que no barramento número 5 você tem um gerador? Tenho. Tem uma reatância de um gerador aqui no barramento número 5 aqui, ó. Então eu tenho a reatância de um gerador no barramento número 5. Só que meu gerador, ele passa a ser uma fonte geradora de energia do meu circuito elétrico. Então, já que ele passa a ser uma fonte de energia, a concessionária que entra energia é uma fonte de energia, eu estou montando um circuito elétrico onde que eu vou analisar o efeito elétrico da minha rede elétrica. Então, aqui, pessoal, perceba que eu coloquei, eu tenho barramento número 1, barramento número 1, barramento número 2 está aqui, barramento número 3 está aqui, barramento número 4 está aqui, o motor, as minhas fontes geradoras. A partir daí, o que acontece? Quando eu determino os valores por unidade, eu quero analisar as minhas falhas. Aí tu fala, falha o que é? Curto-circuito. Então, se é curto-circuito, eu falei para analisar a situação da entrada do transformador, que o disjuntor B, ele está nessa posição aqui, ó. Eu tenho aqui o meu disjuntor B, que está na entrada desse transformador aqui, ó.
Então, eu tenho um disjuntor aqui na entrada. E eu coloquei um disjuntor aqui, ó, na entrada do transformador TR3. Ah, então quer dizer que você colocou um disjuntor aqui na entrada do TR3? Eu coloquei um disjuntor aqui na entrada do meu TR3 também. Então, ó, eu tenho um disjuntor aqui na entrada. Então, justamente, o que acontece? Eu montei meu circuito. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar situações das minhas proteção, porque eu só estou analisando as minhas proteção que eu coloquei no meu circuito. Ah, você colocou também uma proteção aqui na entrada do TR1. Ó, na entrada do TR1, eu coloquei uma proteção aqui também. Ah, então você tem que representar a proteção aqui também? O meu disjuntor na entrada. Então, justamente nesse momento, eu vou analisar o meu circuito, caso a caso. Se eu for executar um curto-circuito para analisar esse disjuntor, eu vou ter que executar o curto-circuito exatamente aqui. Eu vou fazer o curto na entrada, na saída, e eu vou ter que executar um curto na entrada. Aí tu fala, por que tu vai analisar os dois? Pelo seguinte, se eu tiver uma corrente de retorno, então, ó, eu vou ter duas correntes circulando no meu circuito. Quer dizer, se o curto estiver na saída, eu vou ter essa corrente aqui passando para a minha saída do meu disjuntor. Aí tu fala, quais são as fontes envolvidas? As fontes envolvidas é da minha concessionária e do meu gerador que está produzindo essa corrente. Agora, se o curto na entrada, eu vou ter, na realidade, uma corrente que vai estar vindo do meu motor que estava de pendurado do outro lado. Agora, como aqui você tem duas reatâncias, aqui eu tenho duas fontes, mas eu tenho reatância. De repente, a corrente de retorno é maior do que a corrente de fornecimento da minha energia. Então, eu estou analisando meu circuito. Eu terminei de analisar essa situação, eu cancelo essa situação todinha aqui agora, vou cancelar ela todinha novamente, e vou falar assim para você, o que você vai agora? Eu analisei essa situação. Agora eu vou fazer um ensaio com o meu circuito elétrico, oferecendo um curto-circuito exatamente nessa posição. Ah, então quer dizer que eu vou ter uma corrente circulando na entrada para a saída. Só que é o seguinte, eu vou ter que analisar também um curto-circuito na minha entrada. Aí tu fala, por que você está analisando na sua entrada o curto-circuito? Porque eu posso ter um contragolpe. Eu posso ter um contragolpe aqui que a corrente elétrica de retorno, ela é maior do que a de entrada. Ah, então quer dizer que pode acontecer dessa fonte e essa fonte me oferecer uma corrente maior no contragolpe. Aí tu fala, isso pode acontecer? Pode. A única forma de eu analisar, eu tenho que analisar as duas correntes. Então, aqui formulou um segundo exercício que eu estou analisando. Aí, posteriormente, eu vou para o terceiro exercício. E o terceiro exercício que eu vou executar o curto-circuito agora, na situação, para essa situação aqui, ó. Então, eu estou executando o curto na saída e eu vou executar o curto na entrada e vou analisar o efeito das minhas correntes elétricas. Então, eu analiso tanto para a entrada como a saída. Eu vou ter que analisar as duas situações. Por quê? De repente, o curto-circuito da minha entrada aqui é maior do que o retorno que eu estou tendo. Mas eu não posso desprezar o curto-circuito que essa fonte pode me dar no meu circuito. Por quê? Eu posso ter uma corrente maior
de retorno. Aí você fala assim, então quer dizer que nesse momento, tu esquece que está em GTDE. Você está na disciplina eletricidade básica. Você está com uma malha analisando efeitos de corrente elétrica. Então, tudo aquilo que a gente estudou no primeiro módulo, que você calculava a corrente em cima de um resistor, aplicava os conceitos, cara, é tudo baseado para mim analisar uma corrente elétrica. Agora, falar para você que é fácil, não é. Não é fácil. Isso aqui vai me dar braço, vai me dar trampo para mim fazer os cálculos. Quer dizer, eu não vou fazer em meia hora os cálculos, 3 exercícios. Quer dizer, eu faço um, depois faço outro, depois faço outro, e vou fazendo por etapa. Então, na verdade, o que eu estou falando para você, que vocês aprenderam a transformar para a unidade. Cada valor você tem. Então, você fala assim, se eu for analisar a reatância em PU do primeiro transformador, eu vou ter 5 dividido por 5. Eu vou ter, na verdade, aqui o valor de 1 PU será o valor da reatância desse transformador. Quem calculou em casa, descobriu que você tinha o valor de 1 PU. Aí você fala assim, e esse transformador, quantos PU você vai ter? Você vai ter, na verdade, o valor de 8 dividido por 10. Então, é 8 dividido por 10, você vai ter 0,8 PU, o valor do meu TR1. Aí tu fala, pô, mas como é que tu enxerga isso? Eu dei as manhas para você. Então, eu falei, você tem uma equação mágica que você chega a ter 0,8 PU para a minha primeiro transformador. Quando eu fosse calcular a reatância desse transformador, eu teria, na verdade, eu fiz errado. Aqui é a concessionária, caramba. Aqui é a concessionária. E, na verdade, isso aqui é a reatância desse transformador. A reatância da concessionária, eu vou ter, na verdade, eu vou adotar 100 MVA, 100 dividido por 500. Eu tenho 0,2 PU. Então, na minha concessionária aqui, eu tive o valor de 0,2 PU. 0,2 PU. Então, eu tenho 0,2. Aí eu vou ter que transformar tudo isso aqui para mim ter os valores por unidade. Possivelmente essa fonte vai valer 1 PU, esta outra fonte vai valer 1 PU, esta outra fonte vai valer 1 PU, e eu estou analisando o meu circuito elétrico. Uma vez que eu calculei todos os valores das reatâncias, eu tenho condições de calcular as correntes no meu exercício. Ficou claro isso aí para vocês? Ou eu estou falando uma língua que ninguém entende? Eu não estou querendo saber só de cálculo, eu estou querendo saber de compreensão. Ficou alguma dúvida? Então agora, pessoal, eu vou entrar no mérito da aula, porque o tempo está passando e eu não comecei a dar a aula que eu queria dar agora. Eu vou apagar isso aqui, não me interessa. A aula de hoje vai ser voltada, vou avançar mais ainda no sistema por unidade. Então, o que eu quero agora, nesse momento, é o seguinte. Eu falei de curto-circuito trifásico. Então, eu queria estar falando de curto-circuito bifásico. Mas como eu criei um exercício para poder estar discutindo curto-circuito, então eu vou falar curto-circuito bifásico, ou fase terra. Eu vou jogar primeiro fase terra aqui, ó. Análise de curto-circuito fase terra, o slide número 3. Então, eu vou analisar agora uma situação que nós estaremos analisando
que eu tive uma fase indo para a Terra. Então, eu tenho o meu gerador, a minha carga, a minha linha deu um curto-circuito para a fase Terra. É esse o propósito. Só que dentro desse propósito aí, vai envolver um cálculo matemático em cima disso aí. Para que serve isso aí? Dimensionamento de condutores, sistemas de proteção, aterramentos. Então, serve exatamente para isso aí, tá? Sistema desequilibrado. Ele passa a ser um sistema desequilibrado porque eu só estou dando um curto-circuito em uma fase. Anteriormente, o sistema ele era equilibrado, porque quando eu dou um curto-circuito trifásico, as correntes sobem simultaneamente. Nesse caso, ele passa a ser um sistema desequilibrado. Para esta situação, eu tenho que fazer a utilização da chamada componentes simétricas, tá? Dentro dessa situação, em muitos sistemas é possível desprezar todas as resistências dos elementos nos cálculos das correntes de curto-circuito. É o procedimento utilizado nas grandes redes de distribuição, por exemplo, em instalações industriais, nem sempre é possível desprezar este parâmetro. Então, muitas vezes nas instalações industriais, eu não posso desprezar a resistência, mas dependendo da situação, eu posso estar desprezando a resistência. Como? Norma geral, o procedimento pode ser utilizado, os quadros a seguir, nos quais procuramos identificar os valores maior da influência, isto é, reatância ou resistência. Então, eu posso estar analisando se eu vou usar resistência ou não. Só que dentro da minha explicação, eu estou desprezando a resistência, tá? Eu não estou trabalhando com a impedância. Eu coloco aqui um quadro que te fala quando que eu posso considerar apenas as reatâncias, geradores, motores, transformadores de potência, cabo. Então, eu posso considerar apenas as minhas reatâncias. Quando eu posso, linhas menores ou igual a 600 volts, barramentos, disjuntores. Então, nós estamos falando que eu tenho essa situação que eu posso desprezar o chamado resistência. Só estou considerando reatância, tá? Dentro disso aqui, o que acontece? Como eu estou analisando um curto-circuito fase terra, agora, nesse momento, eu tenho que me preocupar com o tipo de ligação do meu equipamento. Ah, então agora me interessa se a ligação é estrela aterrado, estrela sem terra, eu estou com uma ligação delta, me interessa. Porque eu tenho a chamada sequência positiva, a chamada sequência negativa e a sequência zero. Então, o que acontece? Para essa situação, quando eu estou com a estrela sem terra e o triângulo, a chave K, ela vai ser uma chave aberta. Se tiver indo para a terra, na sequência zero, essa chave K, ela é fechada. Agora, quando eu represento geradores, motores, alternadores, sequência positiva me apresenta uma fonte de tensão. Sequência negativa eliminou a fonte de tensão. Então, só envolve essas duas situações, tá? Agora, quando eu falo de linhas de transmissão, ela é representada igual nas três sequências. Sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Quando eu falo agora de transformador, para cada modelo de ligação do meu transformador, eu vou ter uma representação dentro da sequência. Então, eu estou com delta, estrela aterrado. Sequência positiva, ela é representada da mesma forma na sequência negativa. Agora, na sequência zero, como eu estou tendo a estrela aterrado, ele está fechando apenas do lado aqui, fechando para a Terra, que isso aqui seria o sistema aterrado, tá? Então, o que eu quero nesse momento de aula? O cara, puta que pariu, quer dizer que agora, quando eu utilizo a ideia de um curto-circuito bifásico, um curto-circuito
fase terra, eu vou ter que envolver outra sequência? Sim, tu vai ter que envolver. No curto-circuito bifásico, eu envolvo a sequência positiva e a sequência negativa. O curto-circuito fase terra, eu envolvo a sequência zero. Então, eu envolvo as 3 sequências do meu conceito. Então, o que eu quero de vocês? Não quero que tu domina tudo, mas que você olhe o exercício que eu vou estar passando e entender. Então, para cada transformador, o que vai mudar é a minha sequência negativa, a sequência zero. Ó. Se eu tenho estrela com delta, estrela aterrado, inverteu aqui. Se eu tenho delta para delta, o que altera é aqui, ó. Ah, delta para delta não vai nada para a Terra? Não, é como se fosse o circuito aberto. Quando eu falo estrela para estrela, o que acontece? A minha sequência zero não está indo nada para a Terra porque está fechado em terra no primário e em terra no secundário. Então, ele não está me dando fuga do sistema elétrico. Tudo está sobrecarregando em cima do próprio equipamento, tá? E assim você vai ter... Oi. Essa sequência positiva e sequência positiva são todos os momentos, em todos os ângulos que abre de 0 até 180 positivo, o negativo de 0 até 180 negativo, é isso? Não. Não, tu vai entender já mais à frente. Só um minutinho para mim aí. Ó, o que eu estou querendo discutir, nesse momento que eu quero que tu entenda, eu também não decoro tudo isso aqui. Eu estou querendo dizer para você que cada modelo de equipamento, cada modelinho de equipamento aqui, eu estou tendo um modelo de ligação da minha sequência. Primeiro passo, vamos a passo. Tu não vai decorar tudo na sua cabeça. Eu quero que você entenda que, legal, tu já pescou que eu tenho 3 sequências conforme a ligação que eu estou fazendo, tá? Então, tu fala assim, quando eu vou fazer o exercício, eu vou ter que ir lá olhar o tipo de ligação e saber o tipo de ligação que eu vou ter que representar no meu desenho. Se eu fizer 2, 3, 4 exercícios, já memorizei. Mas se eu não fiz 2, 3, 4 análises, cara, eu vou ter que ter meu gabarito, minha colinha, para me ver o tipo de ligação que eu vou representar nas 3 sequências. Então, você tem que saber que a ligação, o modelo de ligação, cada uma vai ser representada numa sequência. Quando nós executamos o curto-circuito fásico, nós trabalhamos só com a sequência chamada sequência positiva. Eu não montei a sequência negativa e nem a sequência zero. Tá? Curto-circuito fásico só entra a sequência positiva. Então, para isso aqui, o que acontece? Eu te coloquei uma situação que para cada caso que eu tenho de ligação, eu vou ter um sistema de ligação, tá? Então, para cada caso aqui, eu estou tendo um sistema de fechamento. Essa aqui é uma ligação especial. Não se utiliza-se muito devido à geração de muitos harmônicos. Estrela aterrado, estrela aterrado. Ah, então quer dizer que eu não utilizo muito devido aos efeitos harmônicos que vai me surgir na terceira ordem. Tá? Aí o que acontece? Para esse caso aqui, o meu transformador vai ter que ter uma ligação interna em triângulo. Tá? Ele vai ter uma ligação delta em triângulo para eliminar esse efeito harmônico aqui. Tá? Agora, isso são situações, informações que ninguém decora nada. Então, é possível você executar 3 tipos de análise. Curto-circuito fase, que é o curto-circuito fásico. Curto-circuito de uma fase à terra, quer dizer, eu estou pegando uma fase à terra. Um curto-circuito entre 2 fases. Então, são 3 condições na rede elétrica de possibilidade. Ponto final. Dentro dessa situação aí, o que acontece? Quando eu analiso o curto-circuito no sistema desequilibrado, eu vou ter as 3 componentes que nós temos aqui: sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Isso aqui vai me resultar o meu sistema desequilibrado. Tá?
Então, você fez a pergunta, o que é sequência positiva, negativa e sequência zero? Perceba o seguinte, a sequência positiva, eu estou saindo de A, vindo para B e caminhando para C. Eu estou rodando no sentido horário. Então, sequência positiva, os seus vetores de corrente, de tensão, todo mundo roda no sentido horário. Sequência negativa, o que acontece? Eu tenho a ordem dos meus vetores A, B e C rodando no sentido anti-horário. E a sequência zero, todos os vetores estarão trabalhando de maneira paralela, tá? E justamente o que acontece? A somatória das três sequências, sequência positiva, mais sequência negativa, mais sequência zero, isso aqui vai me oferecer um sistema desequilibrado. Então, quando a gente analisou o curto-circuito trifásico, eu só adotei a chamada sequência positiva. Eu não me preocupei com sequência negativa nem sequência zero. Agora, quando envolve as três sequências, vai existir um sistema matricial que eu tenho que trabalhar, onde que esse A ao quadrado vai equivaler a 240 ou menos 120 graus. Esse A equivale a 120 graus. Eu tenho a corrente IAF na sequência zero, IAF de fuga, que o F é de fuga, na sequência positiva, IAF negativa, de sequência de fuga existente. Então, começa com zero, mais e menos. Quando eu estou usando essa matriz, ela vai me dar a grandeza das minhas correntes de entrada, que é desequilibrada. Olha onde que eu estou passando o mouse. Então, ela vai me dar a resposta da corrente de fuga IAF, IBF e ICF. Então, quando eu estou somando as três sequências, positiva, negativa e mais a sequência zero, que eu estou colocando mais, isso vai resultar num sistema desequilibrado. E eu usei uma matriz. Então, a matriz é a seguinte situação. Eu usei 1, eu tenho IAF igual, seria 1 que multiplica IA zero, 1 que multiplica IAF positivo, 1 que multiplica IAF negativo. Então, eu tenho a primeira. Quando eu tenho a segunda coluna, IBF, eu tenho 1 vezes IAF, que vai dar com fasor zero. Eu tenho A ao quadrado, eu tenho IAF mais, como está ao quadrado, com fasor de 240. Como está A, eu vou ter IAF com fasor de 120. E eu vou para a terceira ordem, ICF. Então, ICF vai ser IAF com fasor zero, só que agora eu tenho IAF mais com fasor 120, eu vou ter IAF menos com fasor menos 240 graus. Então, alterou da B e C, alterou a posição dos meus fasores. Aí você fala, eu tenho que decorar isso? Não, tu tem que saber que existe. Quando você aplica, você aplicou 1, 2, houve necessidade, cara, daí você vai aprender. Eu acabo decorando os fatos, porque é interesse da área. Então, eu acabo 1, 2, 3 vezes que eu faço um exercício, eu acabo memorizando, tá? Então, seguindo aqui o nosso slide aqui, eu estou com uma situação que eu vou determinar a corrente de fuga. A corrente de fuga é a somatória de IAF mais IBF mais ICF. Então, a corrente de fuga é a somatória das três correntes que eu calculei, tá? E a corrente de fuga em quiloampere, eu estou pegando a corrente de fuga em PU, multiplicado por S de base que foi adotado, dividido por raiz de 3, vezes a tensão de base do local que está em estudo. Tá? Dentro disso aqui, o que acontece? Eu tenho uma matriz inversa também. Eu nem vou comentar essa parte, depois vocês olham ela, que eu quero ir para cima do exercício, tá? Então, aqui eu sigo as explicações que seguem a matriz inversa.
A matriz inversa, eu estou querendo IAF 0, IAF mais, IAF menos. Só que eu tenho que multiplicar por um terço, porque eu estou entrando agora com o sistema desequilibrado. Ah, então quer dizer que tu está entrando IA, IB e C, eu estou entrando com o sistema desequilibrado. Só treinando para você entender isso aí. Então, eu estou trabalhando aqui com matriz inversa. Tá? Agora, eu criei um exemplo aqui. Eu criei um exemplo para a gente estar discutindo essas ideias. Antes de tocar as ideias, olha bem o desenho que eu tenho. Vamos supor aqui um curto-circuito fase terra no meio da linha de transmissão. Ó. Então, eu tenho uma linha de transmissão aqui. Eu estou considerando que eu vou ter um curto-circuito aqui. Eu estou considerar o neutro do gerador não aterrado. Considerar o neutro do gerador não aterrado, chave K aberto, e gerador manter o transformador aterrado. Tá? O neutro do gerador e transformador não aterrado. Então, em primeiro lugar, eu estou considerando o item A. Depois a gente vai falar do item B. Depois nós vamos falar do item C. De imediato, eu estou considerando que eu tenho uma linha de transmissão, eu tenho a entrada de energia na ligação estrela aterrado, o meu transformador ligado em terra, transformando para uma ligação do tipo delta. E o curto-circuito está aqui. Então, o que acontece? Como o curto-circuito está aqui, no meio da linha, essa corrente de curto, a terra, ela vai retornar pelo o aterramento do meu transformador. Ó. Eu te indiquei aqui, ó. Se houver um curto-circuito de fase terra, o meu transformador que está ligado à terra aqui, ó, ele está recebendo essa corrente de volta. A minha entrada de energia também está recebendo porque está aterrado. Se caso não tivesse aterrado, eu não teria esse retorno de corrente elétrica. Vocês compreenderam essa figura? Ô, professor, posso fazer uma Vai. pergunta? Vai. Nessa volta de corrente pelo aterramento e vai chegar aí na junção das três fases, vai ter anulação de corrente por causa da junção ou vai explodir? Meu amigo, essa volta de corrente, quando a gente faz essa análise, é justamente onde que entra os chamados efeitos harmônicos. Os efeitos harmônicos, eles me atingem os transformador, principalmente quando está aterrado. Então, muitas vezes você tem um transformador que não está fazendo parte desse sistema, só que como ele está aterrado aqui, imagina aqui, você está vendo esse circuito aqui, e eu tenho mais um outro transformador num outro circuito que está aterrado. Muitas vezes esse outro transformador que não está fazendo parte integrante desse circuito, se der uma fuga para a terra, num outro sistema elétrico, esse transformador aqui vai receber a corrente em cima dele. Todos os equipamentos que tiverem aterrado, eles vão sentir a corrente de fuga pela terra. Então, se eu tiver efeitos harmônicos, muitas vezes queima o primário do meu transformador. Por quê? Geralmente vai aquecer esses efeitos harmônicos, vai esquentar meu primário do transformador, devido à ligação que eu estou tendo no meu transformador. Se eu não tiver nada ligado à terra, numa boa. Isso você vai entender mais à frente. Quando eu montei o meu circuito, aqui esse circuito que eu montei aqui é exatamente esse circuito que está aqui. Então, ó, estou entrando com uma geração de energia aqui, um gerador, e o meu transformador. Só que eu falo que aqui é aterrado, estrela aterrado, aqui é aterrado, aqui triângulo. Ah, então quer dizer que esse desenho que você desenhou aqui é o mesmo desenho que está aqui? Sim, é o mesmo desenho. Só que eu te coloquei, esse desenho aqui é chamado diagrama trifilar, tá? Então isso aqui é um diagrama trifilar, onde que eu estou mostrando as três linhas circulando. Esse diagrama aqui é um diagrama unifilar. Então, eu posso estar observando o diagrama trifilar e observando o meu diagrama unifilar.
Ah, então quer dizer que você vai colocar as proteção dentro da situação da tua linha de transmissão? Vou colocar minhas proteção. Porque eu posso estar tendo uma fuga aqui que vai me atingir o meu equipamento aqui. Minha fuga vai atingir meu equipamento. Então, se der um corte para a terra, isso aqui é trifilar. Vai ter 3 equipamentos. Então, esses equipamentos aqui vai ter que analisar essas possíveis fugas e, posteriormente, desligar meus disjuntores. Então, não confunda o diagrama multifilar, que nós temos aqui, o trifilar no caso, com o unifilar. Agora, no entanto que aqui eu não ofereci os dados dos meus equipamentos. Quando eu ofereci os dados do meu equipamento, eu mostrei para você o diagrama unifilar. Em função dos dados do meu equipamento aqui, eu estou te afirmando, eu tenho uma potência de 2 MVA, uma tensão de 3,8 kV, uma reatância de 3% na sequência positiva, uma reatância do gerador de 2% na sequência negativa e uma reatância na sequência zero de 1%. No caso da linha de transmissão, eu estou tendo a unidade ohms, tá? Onde que na sequência zero eu tenho 0,075 ohms. E a sequência positiva é igual à negativa. Então vale 0,15 ohms. Só na sequência zero que a reatância da linha de transmissão mudou. Eu tenho os dados do meu equipamento 3,8 para 13,8, 2 MVA. 1,5% a reatância. Então, em cima disso aqui, eu vou analisar. No caso, eu estou usando o 50G, que é o 50 GS, um relé de sobrecorrente instantâneo de terra. Ah, então esse 50G é um relé de proteção que vai ter na minha linha aqui, que ele vai determinar uma sobrecorrente instantânea que vá para a terra. Não é um relé de curto-circuito. A supervisão dele é analisar a fuga para a terra. Isso aqui na norma da tabela ANSI, tá? Então, o que acontece? Outro detalhe, quando você fala de linhas de transmissão, se no caso a minha linha de transmissão está ligado, os 3 cabos A, B e C ligados dessa forma, as reatâncias serão iguais. Agora, se a distribuição dos meus cabos está na linha horizontal, a dispersão de campos magnéticos será diferente. Então, quando você olha as linhas de transmissão, você vai observar que os cabos, muitas vezes eles estão com a configuração do tipo triângulo de pendurado, ou numa ligação quadrado quando é 4 cabos, ou 2 cabos também. Tá? E no caso aqui, o que acontece? Aqui eu estou somando e dividindo por 3 para obter o valor da reatância da sequência positiva. Então, executando a atividade. Antes de eu executar a atividade, alguém quer fazer alguma pergunta aí? Gente, eu não quero ninguém dominando tudo, não. Só quero que vocês tenham paciência na aula e vocês consigam, pelo menos, compreender que tem essa parte da elétrica. Se um dia você falar assim, o que ele está analisando aqui na minha rede elétrica? Pô, eu estou entendendo aquela parte que o professor Mário me deu. De repente, o cara nunca vai trabalhar numa parte de concessionária ou distribuição de energia dentro de uma empresa, só vai ficar na parte de instalações elétricas prediais. Aí tu pega tudo isso que eu joguei, que eu estou falando aqui, e joga no lixo. E também, se você for trabalhar na predial, tudo que tu aprende de motor, tu não usa. A nossa área é muito grande, muito extensa, só que não está escrito na testa de cada um para onde que cada um vai atuar na vida. Então não adianta você ficar estudando só motor, de repente você vai ser um cara de instalações elétricas residencial. Mas de repente tu estuda tanto residencial e tu acaba entrando numa firma que você vai fazer fornecimento de energia. Pô, é complicado, cara.
E você tem que ter um conhecimento amplo. Então, justamente agora, vou iniciar a análise do meu exercício. Então, eu vou transformar esse circuito aqui num circuito por unidade. Então, primeiro passo, normalizar a tensão de base. Então, quando eu normalizo a tensão de base, eu estou supondo que eu tenho um valor de 3,8, eu estou entrando com 3,8, estou saindo com 13,8. Está tudo balanceado. Então, a tensão de base 1 aqui vale 3,8. A tensão de base 4 vai valer 3,8. Por que eu coloquei 4? Caramba, aqui não é base 4, é base 3. 1, 2, 3. Não sei por que eu coloquei base 4. Eu tô meio maluco, viu? Puta merda, viu? Eu fico doido quando eu faço uma matéria, uma coisa que eu percebo, um erro que eu fiz. Na hora de digitar, eu digitei 4. Caramba. Calma, professor. A gente acredita em você, professor. Não, eu fico doido, cara, que eu faço com tanto carinho a matéria e é que nem acontece. Mas eu gosto que aconteça isso para vocês entenderem. Uma falta de atenção aí, tu tá dando informação errada. Então, elétrica, aquele negócio, você não pode falhar. É que nem ser médico. Eu não aceito a falha porque a gente tem que tentar buscar a perfeição em cima daquilo que a gente faz. Aí, quando eu olho no slide, pô, mas por que eu coloquei esse valor base 4 aqui? Se eu só estou tendo base 1, base 2, base 3. Eu não tenho base 4. V de base 1 é igual a V de base 2, que é igual a V de base 4. Daí tudo bem. Eu não tenho base 4, eu tenho base 3. Pô. Já não vou merecer mais MB, caramba. E outra coisa, eu acho que eu vou participar da banca dos TCC de vocês, cara. Como é que tá os TCC? Tá indo, tá indo. Eu vou participar, se eu não me engano, é no dia 2 de dezembro. Então, pessoal, eu acertei a tensão de base. Eu tenho a base 3 aqui, ó, que é 13,8. Eu não tive preocupação de calcular porque eu estou entrando com a tensão balanceada. Eu entro com 3,8, eu entro com 3,8, saio 13,8. Adotei potência de base de 100. Impedância em ohms, que eu vou determinar. Se é em ohms, a minha linha de transmissão, eu vou determinar a impedância da linha de transmissão. Então, eu tenho 0,15 ohms aqui, dividido pela impedância de base, eu tive 1,04. No momento que eu falo para você que eu estou tendo exatamente o meio da linha, que o nosso exercício solicita a seguinte informação, ó, só para você ficar ligado. Supor o curto-circuito, fase terra, no meio da linha de transmissão. Então, estou supondo um curto-circuito no meio da linha de transmissão. Então, exatamente isso que eu estou acontecendo aqui, ó. Quando eu supus o curto da minha linha no meio da linha de transmissão, eu estou dividindo por meio aqui, porque eu tive 1,04, o curto-circuito é no meio da linha de transmissão que houve. Então, eu tive 0,2, o meio da linha de transmissão. Da reatância da sequência 0. Como eu tenho 0,52, o valor, porque foi dado 0,075 ohms, eu estou tendo que calcular da sequência 0. Como o curto-circuito está no meio da linha de transmissão, eu tenho 0,26 PU no meio da linha de transmissão para a sequência 0, tá? Então, caminhando aqui, mudança de base da impedância. O que eu tenho de mudança de base? Eu tenho que mudar essas bases em percentual aqui e essa daqui que está em percentual. A da linha de transmissão eu já fiz. Então, do gerador, sequência positiva, eu tenho um valor de 3%. Então, ó, mudei de base. Aí tu fala, pô, mas tu não precisava calcular isso tudo. Não, não precisava. Eu só precisava pegar o 3 dividido por 2 mega, eu já tinha, ó,
3 dividido por 2. Mas como eu sou professor e estou fazendo exercício, eu não estou pegando só o 3 dividido por 2. Eu tenho 1,5 PU. Porque os demais parâmetros continuam o mesmo. Eu adotei 100 MVA para cortar com esse 100 do percentual de 3%. Quando eu vou calcular a sequência negativa, eu tenho 2%. Bastava pegar 2% dividido por 2 MVA, eu já teria 1. Só que eu montei a equação para tu saber como é que eu cheguei aqui. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, gente? Se vocês fizeram o exercício, deve estar. Alguma dúvida? Não. Sequência zero. Sequência zero vale 1%, então bastava dividir por 2, eu tinha meio PU na sequência zero. Então eu estou normalizando as minhas reatâncias para uma base 100. Vou no meu transformador. O meu transformador valia 1,5. Bastava dividir por 2, eu teria 0,75. Entenda uma coisa, quando eu adoto 100 MVA, eu estou padronizando todo o meu exercício com uma potência de base de 100 MVA. Eu não estou trabalhando. Isso aqui, ó, 3% já é por unidade. Só que eu tenho que padronizar esse valor para uma base de potência comum. E, no caso, a base de potência comum que eu adotei foi o número 100 para poder cortar 100. Tá? Então, agora, o que acontece? Como eu estou tendo um curto-circuito no meio da minha linha, o meu gerador aqui, eu vou ter um PU. O curto-circuito está no meio da minha linha. Então, ó, eu estou desenhando o diagrama monofásico por unidade. Aí você fala assim, sequência positiva, sequência negativa, sequência zero, ó, sequência zero. Como é sequência zero, a minha chave K é fechada. E na desenho da sequência zero, esse transformador da ligação estrela para triângulo, ele vai ficar fechado aqui, ó. Aí tu fala, ô professor, eu tenho estrela aterrado para triângulo. Então, quando eu olhei essa ligação, eu tive de ir lá consultar a minha informação técnica que eu dei lá no início do slide. Então, ó, eu dei uma informação técnica aqui. Eu dei uma informação técnica aqui de acordo com a ligação. Então, ó, eu vim aqui na informação técnica analisar como chave K é fechada, na sequência zero é fechado. Na sequência zero vai depender se é aterrado ou não, é fechado. Agora, quando eu falo do transformador que eu tenho ele de estrela aterrado para triângulo, eu tenho estrela para triângulo. Então, ó, eu estou com estrela aterrado para triângulo. Então, estou usando essa configuração do meu desenho, porque meu transformador está estrela para triângulo. Eu tive de vir aqui consultar a minha tabelinha para me montar o meu diagrama por unidade. Então, quando eu vim buscar o meu desenho, eu vim aqui e montei o circuito por unidade, nas 3 sequências. Se você não tiver na sua cabeça como é que eu faço a sequência positiva, a sequência negativa e sequência zero, você não vai saber montar o circuito. O que modifica é a sequência zero, que se está indo para a terra ou não. A sequência negativa, se tiver as fontes na sequência positiva, só deixa de existir as minhas fontes. Então, é esse circuito elétrico que eu vou analisar. Então, eu estou ligando aqui no meio da linha de transmissão, ligando na sequência negativa, a sequência positiva, ligando na sequência zero, a sequência zero ligando na sequência negativa, a sequência negativa ligando na sequência positiva. Então, a minha corrente vai fluir, ó, por esse caminho que está aqui. Só que quando chega nesse caminho, a minha corrente divide, ó. Um pouco vem para esse lado, um pouco vem para esse lado. Ah, então quer dizer que vai retornar
para o meu transformador, porque isso aqui representa o meu transformador com a ligação aterrada. Aqui representa o meu gerador ligado à terra. Então, isso aqui que é justamente as minhas correntes de fuga que vai estar acontecendo. E justamente meu disjuntor 50G que vai estar observando essas correntes de fuga existentes para desligar o meu sistema elétrico. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sem pergunta? Então tá bom. Então agora nós vamos determinar a corrente elétrica. O meu foco aqui é determinar essas correntes elétricas circulando. Nesse momento que eu determinei os valores por unidade que está colocado, eu saio de GTDE e eu simplesmente vou voltar à chamada eletricidade básica. Eu estou enxergando esse aqui, um circuito elétrico. Então, esse circuito elétrico que está aqui, ele está sendo montado aqui. Então, na verdade, essa parte central, ó, essa parte da sequência 0, é essa parte que está na minha malha. Eu tenho essas reatâncias que estão aqui, elas estão fechadas em paralelo com a outra. Tá? Então, justamente, o que aconteceu? Eu vou ter que analisar a fuga de corrente passando no meu circuito elétrico. Então, para mim determinar a corrente que está circulando em todo o circuito elétrico, eu só tenho uma fonte de energia. E eu vou ter que analisar. Eu tenho a reatância do gerador que está em série com a minha linha de transmissão, que está em série com a linha de transmissão na sequência negativa, que está em série com a reatância da sequência negativa aqui. Agora aqui, ó, vai estar em paralelo. Como isso aqui vai estar em paralelo, o que acontece? Eu vou ter que fazer o paralelo desse lado aqui, as duas em série, e considerar o paralelo das duas. Então, exatamente aqui, cara, eu tô com eletricidade básica. Daí tu fala, puta, malinha enjoada para analisar a corrente elétrica. Daí tu fala, caramba, eu pensei que eu tinha acabado de eletricidade básica e eu tô analisando situações série e paralelo no meu circuito para determinar a corrente elétrica. Exatamente isso que nós estamos fazendo. Então, aqui eu vou determinar a corrente. Então, eu vou ter que fazer associação em série, associação em paralelo, fazer tudo isso aqui, esses cálculos, para mim descobrir que a corrente do gerador me deu 0,216 PU na sequência positiva. E é a mesma corrente que está passando na sequência negativa. Porque esse trecho da sequência positiva é o mesmo trecho que eu estou tendo na sequência negativa. Só que na sequência 0, essa corrente divide para um lado e para o outro. Então eu tenho uma corrente na sequência negativa diferente no meu gerador e diferente em cima do meu transformador. Vocês percebem isso no circuito elétrico? Que não é a mesma corrente? Então, voltamos ao circuito elétrico básico aí. Aí você fala, tudo iniciou aqui, ó. Tudo iniciou a partir do momento que eu montei minha malha aqui, ó. Então, agora, eu vou calcular essa situação aqui. No momento que eu vou calcular essas duas correntes, eu vou aplicar o chamado divisor de corrente. Eu não sei se vocês lembram da palavra divisor de corrente. Eu estou pegando a corrente que entra, multiplicado pela reatância do lado oposto, dividido pela soma das duas. Então, eu tenho 1,01, 0,76. Como eu estou querendo saber em cima do gerador, eu estou pegando a que entra, multiplica pelo lado oposto, dividido pela soma das duas. Então, eu tive 0,1435 PU em cima do gerador. Vou calcular a corrente aqui em cima do meu transformador.
Então, eu estou aplicando a primeira lei de Kirchhoff. A somatória das correntes no nó é igual a zero. Uma foi para esse lado, a outra foi para o outro. Então, me sobrou 1,1081 a corrente passando em cima do meu transformador. Ah, quer dizer que você teve que aplicar aqui divisor de corrente? Sim, eletricidade básica. Uma vez que eu descobri as minhas correntes, sequência positiva é igual a sequência negativa, e a corrente na sequência negativa, agora eu vou determinar o valor das minhas correntes de fuga do meu sistema elétrico. Então, eu passei os valores das minhas correntes para cá, porque agora eu vou ter que aplicar aquela aula inicial que a gente falou, vou ter que aplicar essa matriz. Eu estou querendo saber a corrente IAF de neutro de fuga, IB de neutro de fuga, a corrente ICN de fuga. Eu estou tendo 0, mais e menos. Eu sou obrigado a aplicar essa matriz aqui. Quando eu aplico a minha matriz, na verdade, eu estou aplicando em cima do transformador. Então, o que acontece? Em cima do meu transformador, IAF, eu tive 1,00. O meu IB, na sequência positiva, eu estou tendo 0. Tá? Na sequência negativa, eu estou tendo 0. Tá? Então, IAF de fuga, A. Tá? Vocês compreenderam o que eu falei ou não? Ó. IAF me deu 1,081. IA na sequência positiva me deu 0. Aí tu fala, por que IA te deu 0? Porque eu estou tendo uma corrente de fuga, necessariamente, eu não estou tendo corrente de fuga na fase A, B e C. Quando eu comecei o exercício, quando eu iniciei o meu exercício, vamos lá no início do exercício, para vocês entenderem. Quando eu falo que eu estou dando um curto-circuito de uma fase, a Terra, quando eu falo que eu estou indo com um curto-circuito de fase Terra, a linha B e a linha C não está tendo corrente de fuga à Terra. A única que está tendo corrente à Terra é a fase A. A B e a C não tem fase à Terra. Não, o curto-circuito foi de uma fase à Terra. Não foi as 3 fases e na Terra. Então, justamente quando eu estou considerando 0, porque eu só estou tendo uma fase e na Terra. Tá? E essa corrente de fuga está acontecendo na minha sequência, justamente na sequência 0, que aconteceu minha corrente de fuga. Na corrente de fuga na sequência positiva, não está existindo corrente de fuga. A única corrente de fuga que existe é em cima da minha sequência 0. Tá? Então, a corrente de fuga que eu estou tendo é só na sequência 0. Tá? No caso, aqui, nós estamos determinando a corrente de fuga, nesse momento aqui, eu estou determinando a corrente de fuga em cima do meu gerador. Então, em cima do meu gerador, eu estou tendo a minha corrente de fuga aqui. Tá? De 0,1435. Tá? Fiz o divisor de corrente. IAR do TR, 0,1081. Então, quando eu vou aplicar a minha matriz, eu estou tendo aqui IAF do neutro fase, IAF mais do neutro fase, IAF menos do neutro a fase. Tá? Então, estou tendo exatamente essa situação que eu tenho. Quando eu aplico a matriz, eu estou fazendo 1 vezes esse valor,
1 vezes esse valor, 1 vezes esse valor. Automaticamente deu 0, 1 que multiplica 0 dá 0, 1 que multiplica 0 dá 0. Agora aqui eu tenho que entrar com um fasor de 240 e fasor menos 120. Mas como é 0, não vai fazer diferença. Eu só vou ter o primeiro número, com um fasor 0. Aqui, mesma coisa, 1 que multiplica esse valor. Como o valor é 0 aqui, não vai me fazer diferença. Então, na verdade, a minha corrente de fuga seria a corrente da linha A, B e C, e no meu terra. Então, basta somar essas 3 correntes, que justamente essas 3 correntes vai me dar a corrente de fuga do meu TR de fuga que eu estou analisando. Tá? Então, somando as 3, me deu 0,343. Quando eu pegar isso aqui, está em PU, vou transformar para a unidade quilo. Então, me deu 4,927 kA. Ah, quer dizer que você descobriu que eu estou tendo uma corrente de fuga pelo transformador de 5 kA. Justamente é o valor da corrente de fuga que eu estou tendo. Tá? Vou fazer o seguinte, gente. Eu já passei muito conteúdo hoje, eu vou parar porque é muita coisa num dia só. É muita coisa num momento só. Agora eu iria calcular a corrente de fuga em cima do gerador. Tá? Então, eu vou determinar em cima do gerador. Eu tenho uma corrente em cima do gerador. Vou aplicar o mesmo cálculo que eu fiz. Tá? Então, em cima do meu gerador, o que acontece? Eu estou tendo uma corrente de fuga na sequência positiva, negativa. Eu estou tendo as duas correntes de fuga. Tá? O curto está no meio da minha linha de transmissão. A gente prossegue a aula que vem aqui, tá? Só me lembra onde eu parei. É muito complicado, eu já estava terminando o exercício, mas é muita coisa para um único dia. Depois a gente dá uma revisãozinha. Beleza? Beleza, gente? Positivo. Pessoal, eu quero que a mensagem vá entrando devagarinho. O que eu quero que você entenda, você não precisa saber calcular isso tudo, mas saber que existe esse procedimento de cálculo, eu acredito que é uma visão que um técnico tem que ter. Porque se ele vai conversar sobre proteção, ele tem que ter uma visão que quando meu equipamento está ligado à terra, que eu vou estar analisando de um curto-circuito fase terra. Na nossa aula eu vou discutir curto-circuito bifásico. Curto-circuito bifásico não está ligado à terra, então eu não preciso da sequência 0. O curto-circuito bifásico eu não estou nada espalhando para a terra. Então eu iniciei o conteúdo com curto-circuito fase terra, porque me envolve as 3 sequências. Tudo que acontece com uma relação que está ligando a minha terra é um condutor de eletricidade. Então, você tem que entender que muitas vezes um equipamento queima, danifica, porque está indo um harmônico, uma corrente elétrica, e sendo injetado pela terra do seu equipamento. Então, o que eu queria que você firmasse, quando eu estou dando um exemplo para você, se eu não tenho a situação, a terra, que no caso aqui, ó, eu vou analisar mais à frente com vocês, eu tirei o aterramento, ó, do meu equipamento, ó, considerar gerador e transformador não aterrado. Ah, então quer dizer que você considerou agora que eles não vão estar aterrados? É justamente isso que eu quero estar conversando com você. Então, quer dizer, houve um curto-circuito para a terra aqui, existiu. Só que no caso aqui, ninguém está sendo aterrado. E eu quero estar fazendo análise, quer dizer que esse curto-circuito fase a terra não vai retornar para o meu equipamento? Não vai retornar para o teu equipamento. Isso aqui, o desenho, está claro que não. Ó, o meu diagrama unifilar que está aqui, ó, sem terra e sem terra. Então, agora, eu não tenho nenhuma fuga que vai estar atingindo o meu equipamento. Então, a aula em si, se o cara entendeu essas ideias que eu estou tentando passar, posteriormente eu vou tentar reforçar para você,
que quando eu entro com a situação indo para a terra, que ocorre a grande avalia do meu equipamento. Só que é muita mensagem numa única aula a passar para vocês. Eu garanto que já absorveram algumas mensagens para quem se interessou, outros não. Então, pessoal, vou parar a gravação agora. Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos aí. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Descanso aí.